Olá, amigas e amigos do NEAF, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Bem-vindos ao Top Atualidades, semana do dia 27 de março a 2 de abril de 2022. Vamos dar uma olhadinha no nosso mural de notícias? Oscar 2022, No Ritmo do Coração, leva a melhor filme. Ministro do TSE revoga a proibição de falas políticas no Lollapalooza. Demissão do presidente da Petrobras. Catar revela mascote da Copa do Mundo de 2022, Laíbe. Talibã proíbe mulheres de viajar de avião sem parente masculino. Como é tradição no Top Atualidades, vamos para a nossa notícia de destaque. Oscar 2022. No Ritmo do Coração, leva a melhor filme. Bom, vocês devem ter acompanhado durante a semana que o Oscar de 2022 foi marcado por polêmicas, por acontecimentos inéditos, né? Vamos falar um pouquinho da premiação e depois eu falo desta polêmica na cerimônia de 2022. Então, o que é importante a gente saber para uma prova de atualidades pensando em Oscar? Seguinte, qual filme venceu a categoria de melhor filme? Essa é uma questão clássica. Então, o filme do Oscar de 2022 foi No Ritmo do Coração. Levou na categoria de melhor filme. Se a gente pensar em percentual de aproveitamento, ele também pode ser encarado como o grande vencedor do Oscar. Por quê? Ele foi indicado para 3 categorias. Então, teve 3 indicações. Dessas 3 indicações na qual ele foi indicado, ele levou os 3 prêmios. Melhor filme, ator coadjuvante e roteiro adaptado. Eu ainda não assisti o filme, mas fui dar uma olhada no enredo. Qual é o enredo desse filme? Ele trata de uma família de surdos, em que na família existe uma jovem que escuta. E ela acaba atuando como intérprete da família. E em determinado momento do filme, ela se encontra num dilema. Seguir o seu sonho de ser cantora ou continuar ao lado da família nas jornadas de trabalho. Então, esse é o dilema que o filme trata. Não assisti ainda, mas estou curioso para ver. Então, se perguntarem sobre o melhor filme no Oscar em 2022, No Ritmo do Coração. De boa? Tá. Outros 2 pontos a gente precisa destacar. Qual filme levou o maior número de troféus? Não foi o No Ritmo do Coração, tá? No Ritmo do Coração levou de melhor filme. Quem levou mais troféus foi Duna. Levou 6. Então, 6 estatuetas. Teve 10 indicações. Então, de 10 indicações, levou 6. Um aproveitamento de 60%. Tá? Então, maior número de troféus, Duna. A prova pode perguntar ainda o filme que teve o maior número de indicações. Que é diferente de ganhar. Foi indicado, chegou na final. Aí, Ataque dos Cães. Ataque dos Cães teve 12 indicações, mas acabou levando apenas um Oscar, apenas uma estatueta. Sintetizando, No Ritmo do Coração, melhor filme. Maior número de troféus, Duna. Maior número de indicações, Ataque dos Cães. Mas creio eu que a pergunta da sua prova será sobre a participação brasileira no Oscar de 2022. Nós não concorremos como na categoria de melhor filme estrangeiro, mas teve um brasileiro que co-dirigiu um filme e esse filme participou e concorreu a melhor curta-metragem. É o Pedro Cos. Vamos anotar aqui, ó. Pedro Cos. Ele co-dirigiu o filme Onde Eu Moro. Ele conta a história, o enredo também, não assistiu o filme, de pessoas sem residência que vivem nos Estados Unidos, tá? Então, chegou a final, era o brasileiro era o representante brasileiro no Oscar, essa co-direção, mas não teve êxito, não saiu vitorioso, tá? Então, o que eu creio que possam perguntar para você? Qual filme foi co-dirigido por um brasileiro? O enunciado pode até falar o nome do brasileiro, Pedro Costa. Então, qual filme concorreu a uma categoria no Oscar e teve co-direção de um brasileiro? Onde Eu Moro. De boa? Tá. Márcio, e aí a gente fechou o Oscar 2022?
Não, tem um outro fato relevante. Primeiro eu vou falar do Will Smith. O Will Smith também venceu uma categoria do Oscar de melhor ator, né? Melhor ator em 2022 foi o Will Smith, pelo filme King Richard, Criando Campeãs. Conta a história das tenistas, das irmãs Serena e Venus Williams, tá? Então, Will Smith, melhor ator. Então ele se destacou na noite, Márcio, por isso? Não só por isso. O Will Smith deu um tapa na cara do comediante Chris Rock. Mas por quê? Foi ensaiado ou não, Márcio? Foi espontâneo? Não foi ensaiado. No momento as pessoas até falaram, será que isso foi ensaiado? Depois ficou claro que não. O Chris Rock fazia a apresentação, uma parte da apresentação do Oscar de 2022. E aí ele faz uma piada, né? Piada entre aspas. Ele faz uma piada com a esposa do Will Smith, a Jada. A Jada que está com o cabelo raspado e a Jada que sofre de uma doença chamada alopecia, que faz que o cabelo caia, né? O Márcio também tem alopecia. Então a Jada sofre com essa alopecia, então isso gera uma queda de cabelo e o Chris Rock faz uma piada remetendo a uma personagem que tem o cabelo raspado, dizendo assim, tô curioso para ver a Jada interpretando essa personagem. O Will Smith não gosta dessa piada, não gosta dessa brincadeira, só vai até o palco e dá um tapa na cara do Chris Rock. Então esse foi um dos grandes acontecimentos do Oscar 2022. O Will Smith depois pede desculpa, mas o fato é que o ato já tinha sido cometido. Beleza? Então esse ponto também a gente precisa ficar ligado. Podem perguntar para você qual categoria o Will Smith levou, né? Pode falar, melhor diretor, ator coadjuvante, não foi como melhor ator mesmo, ele ganhou uma estatueta de melhor ator, mas ele também simbolizou essa cena ímpar na premiação do Oscar. Suave? Volto daqui a pouco com as demais notícias da semana. Pessoal, dando continuidade ao nosso Top Atualidades, eu vou falar de uma questão que envolve cultura e política. Ministro do TSE revoga a proibição de falas políticas no Lollapalooza. Vamos entender o que aconteceu. Então, a notícia é essa. O ministro do TSE, o Raul Araújo, vamos sacar o nome dele, aceitou um pedido do PL, Partido Político, Partido Liberal, e arquivou uma ação do partido que pedia a proibição de manifestações políticas durante um festival musical, o Lollapalooza. Então, nós tivemos no final de semana anterior um festival musical. Esse festival musical foi realizado na cidade de São Paulo, é o Lollapalooza, tradicional festival musical. E o que rolou nesse festival? Alguns artistas teriam realizado manifestações políticas. Então há registros, por exemplo, da cantora Pabllo Vittar fazendo referência a um ex-presidente. Há relato de participantes do festival tecendo críticas ao atual governo. E em meio a este contexto, o PL, é o partido do nosso atual presidente, acionou o Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que existia no evento propaganda eleitoral irregular. Então essa foi a acusação do PL contra o festival, contra o Lollapalooza. Beleza? O TSE acatou no primeiro momento, chegou a determinar que quem desrespeitasse seria multado em R$50 mil. A classe artística disse que tal medida era um ato de censura. Inclusive, ocorreu continuidade de manifestações, tá? Principalmente críticas ao atual governo. E no final de toda essa história, o festival, o Lollapalooza, sequer foi notificado da decisão do TSE. Porque na representação realizada pelo PR, existia um CNPJ inválido, um CNPJ que já não está mais ativado em nome do Lollapalooza. Existia um endereço de e-mail também equivocado. Então, o Lollapalooza nem foi notificado por um erro nessa ação apresentada. Passado o festival, no início da semana,
o próprio PL pediu ao TSE que arquivasse, que teria desistido da referida ação, e tal pedido foi acatado, então, pelo Raul Araújo. Então, esse é o contexto. Vamos pensar em possíveis questões para a prova. A primeira questão possível é perguntar o nome do festival em que nós tivemos aí possíveis manifestações políticas, ou manifestações políticas, de fato, com representação de um partido, alegando que ocorreu propaganda eleitoral irregular. Então foi no Lollapalooza, tá? O nome do festival é importante. Um segundo ponto pode ser qual foi a acusação do partido que entrou com representação contra o festival. Propaganda eleitoral irregular. Essa foi a acusação. Márcio, podem perguntar o nome do partido? Também pode, já vi banca fazer isso. Foi o PL. Beleza? Então, este é o enredo envolvendo a polêmica do Lollapalooza. Vamos ficar de olho. Isso tem muita cara de atualidades. Isso também tem muita cara de tema de redação, de discussão em redação. Então, vamos dar uma lidinha, deixei até uma sugestão de leitura. Lollapalooza é marcado por censura, manifestações de artista e luto no palco. O tema tem relação com censura e com eleições, galera. Segundo tema relevante da semana. O presidente Jair Bolsonaro decidiu trocar o presidente da Petrobras. Então nós tínhamos na presidência o Joaquim Silva Luna, militar de carreira, tá? E a Petrobras tem uma política de preços. Os preços são revistos de forma constante para se adequar ao mercado internacional. Essa mudança na política de preços da Petrobras ocorreu durante o governo do ex-presidente Michel Temer. Tá? Então, a Petrobras, a partir de então, tem uma nova lógica de estabelecer preço. Ela faz reajustes constantes para se adequar ao mercado internacional. Detalhe é que o Joaquim Silva Luna, quando entrou na Petrobras, ele entrou um ano antes, foi para substituir o Castelo Branco, um ex-presidente, e o motivo na época foi, olha, a Petrobras com essa política de preços se adequa ao mercado internacional, isso tem desagradado uma parte da ala do governo, então vamos fazer mudança. Foi colocado Joaquim Silva e Luna. E o motivo da troca, dele ter sido demitido, ter sido substituído, é justamente a política de preço. Então ele entrou por esse motivo e saiu também por esse motivo. Assume o comando, a presidência da Petrobras, o Adriano Pires. Beleza? Então, possíveis questões. Vamos começar a pensar. Primeira, qual entidade, qual empresa pública brasileira teve o seu presidente demitido? Aí vai aparecer as alternativas. Eletrobras, Petrobras, etc. Petrobras, tá? Motivo, a política de preços adotada pela entidade. Então, o presidente da entidade seguiu essa lógica de ajustar o preço pelo mercado internacional. Isso desagradou o governo. Podem perguntar ainda o nome do novo presidente? Possível. Adriano Pires, tá? Beleza? As ações, com essas mudanças, com essas interferências do governo na entidade, obviamente ocorreu um reflexo no mercado de ações. Então, queda no preço das ações. E aí tem uma polêmicazinha envolvendo a questão acionária. A Comissão de Valores Imobiliários, abriu um processo após vazamento de informações. Por quê? Como assim vazamento de informações? Antes do ato ter sido informado pela Petrobras, ou seja, a informação oficial do desligamento do Joaquim Silva Luna, ocorreu um vazamento dessas informações. E como a Petrobras é uma empresa que está no mercado de ações aberto, a companhia tem que se manifestar publicamente sobre esse assunto. E houve um vazamento, então a CVM abriu, né, já um processo administrativo para investigar esse vazamento de informações. De boa? O tema tem relação com o preço dos combustíveis, com inflação, sugestão de leitura, como funciona a política de preços da Petrobras, alvo de críticas. Agora uma questão de cultura internacional, né, de sociedade também.
Catar revela mascote da Copa do Mundo de 2022, o Laíbe. Acho que eu estou pronunciando certo. Esse ano teremos Copa do Mundo, né? Mega evento esportivo, junto com as Olimpíadas, representa aí o grande evento esportivo internacional. E onde será realizado? Essa é uma pergunta possível para sua prova. Em que país será realizada a Copa do Mundo de 2022? No Catar. É a primeira Copa no Oriente Médio, então se for uma questão sobre características da Copa, isso é importante a gente estar atento. Primeira Copa do Mundo no Oriente Médio, tá? Catar. E agora, na última semana, foi feito o sorteio dos grupos da Copa do Mundo e anunciado o nome do mascote, é o Laíbe. Tá? Em árabe, Laíbe significa jogador super habilidoso. E aí virou meme, né? Falaram que era uma tapioca voadora esse mascote aqui, mas no fundo ele se baseia em lenços de cabeça tradicionais da cultura árabe. Então, Laíbe é o mascote da Copa do Mundo. Se liga nesse nome, isso tem cheirinho de prova de atualidades e não desprezem o país que a Copa será realizada. Você vai falar assim, Márcio, será? Vai te catar, Márcio, vai te catar. Isso não vai perguntar na prova, é isso mesmo. Vai de Catar. Vai de Catar. Catar é o país que a Copa será realizada. Chama atenção porque em 2021 nós tivemos mais de uma prova perguntando em que país, em que cidade foi realizada a Olimpíada. Então, isso costuma cair em prova de atualidades. Então, vai de Catar se perguntar isso. E boa? O tema tem relação com Copa do Mundo, com futebol. Sugestão de leitura. É um texto até um pouco antigo, mas eu acho pertinente para o momento. Catar admite erros com trabalho escravo e descarta a compra da Copa de 2022. Catar foi muito acusado de utilizar trabalho escravo na construção dos estádios. E para fechar as notícias da semana, Talibã proíbe mulheres de viajar de avião sem parente masculino. O Talibã é um grupo que atua no Afeganistão. Em 2021, após a retirada das tropas americanas do Afeganistão, o Talibã conquistou territórios e assumiu o controle do país. E no seu histórico, o Talibã tem uma política que restringe a liberdade das mulheres. As mulheres, em diversas oportunidades, eram proibidas de sair de casa sem um acompanhante masculino. As mulheres são privadas de estudar. Elas têm que usar uma roupa cobrindo todo o corpo. E o Talibã, quando reassumiu o poder em 2021, prometeu adotar uma política mais flexível para as mulheres. Conforme os dias, os meses foram se passando, essa promessa do Talibã não foi cumprida. Então eu falo, por exemplo, o que aconteceu no dia 23 de março. No dia 23 de março, o Talibã determinou que adolescentes, mulheres entre 12 e 19 anos, voltassem para casa. Fechou a escola para elas. Então, mulheres entre 12 e 19 anos, adolescentes, tiveram que voltar para casa, estão proibidas de estudar. O Talibã alega que isso é momentâneo, é até ele garantir que homens e mulheres fiquem em espaços separados na escola. Então, essa é a alegação. Tá? E agora uma mais recente, na semana. O Talibã ordenou que companhias aéreas impeçam mulheres de embarcar se elas não estiverem acompanhadas com um parente do sexo masculino. Então, uma constante violação da liberdade das mulheres no país. Isso aqui, por exemplo, são cartazes espalhados no país de como a mulher deve se vestir, com o corpo todo coberto, né? Lamentável essa situação no Talibã. O tema tem relação com liberdade das mulheres, com Afeganistão, sugestão de leitura, o que é o Talibã e como o grupo tomou o poder no Afeganistão. Eu volto daqui a pouco com o nosso desafio da semana. Pessoal, desafio da semana em tela. Vamos dar uma olhada no enunciado com calma? O presidente Vladimir Putin mudou a forma de pagamento do gás que a Rússia exporta para países que ele considera hostis. Na política de exportação, o presidente russo tenta a mesma linha dura que pratica com as armas e anunciou que as empresas ocidentais
terão que pagar o gás russo em interrogação a partir de sexta-feira. Então, o que tem de destaque no enunciado? Que o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, mudou a forma de pagamento do gás que a Rússia exporta. A Rússia é grande fornecedora de gás para países ocidentais. A Europa é muito dependente do gás russo. E agora o Putin mudou a forma de pagamento. Ele determinou que o gás que a Rússia exporta só pode ser pago em interrogação. Vamos ver o que a questão espera do candidato. Empresas ocidentais terão que pagar o gás russo em... Então, em qual será a forma de pagamento desse gás segundo determinações do Vladimir Putin? Alternativa A, Bitcoin. Alternativa B, dólar. Alternativa C, euro. Alternativa D, ouro. Ou alternativa E, rublo. Será que o Putin quer em Bitcoin, em dólar, em ouro? Pausa o vídeo aí para responder. Despausou? Vamos ver a resposta. Alternativa correta? Alternativa E. É o seguinte, o Vladimir Putin determinou que agora, para comprar gás russo, as empresas terão que pagar em rublos. Rublos representa a moeda russa. Por que isso, Márcio? Vamos entender a estratégia do Putin. Desde o início da guerra, o rublo sofreu uma grande desvalorização. Então, o rublo caiu muito, o preço dele, comparado com o de outras moedas. Uma desvalorização frequente, constante. Essa medida faz com que os compradores de gás tenham que adquirir rublos para poder comprar o gás russo. Então, haverá uma procura por rublos. E é aquela lei da oferta e da demanda. Com a procura por rublos, a moeda volta a se valorizar. Tanto que dados da semana mostraram que o rublo já atingiu um patamar muito próximo ao que ele tinha antes do início da guerra. Então, Vladimir Putin agindo de forma estratégica nesse conflito Rússia e Ucrânia. Como eu sempre digo, espero na próxima semana trazer aqui no Top Atualidades o fim desse conflito. Beleza? Eu agradeço a companhia de vocês. Até a próxima semana com mais um Top Atualidades. E um abraço, meus amigos. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!